aceitar e pedir ajuda. E ficar minimamente bem, a esse processo nós chamamos de resiliência. Então, o primeiro passo é entender que nós não somos resilientes sozinhos. Bem-vindos e bem-vindas ao Essencialmente. Muito feliz porque mês de maio nós estamos completando 2 anos desse quadro que eu tenho assim muito orgulho de apresentar para vocês. Um quadro que traz leveza, fala de espiritualidade, autoconhecimento, saúde mental, que hoje todo mundo é só o que se fala em saúde mental. E eu fico muito feliz de estar 2 anos aqui trazendo especialistas, pessoas queridas que possam dar sempre uma luz, para esse caminho que a gente está aqui de evolução. E hoje nosso assunto, gente, é sobre resiliência. Você sabe o que significa? Pois é, isso a gente tem ouvido muito falar, principalmente com essa pandemia, depois que surgiu. Todo mundo fala de resiliência. Por isso a gente trouxe aqui para conversar com a gente a Tersila Campos, uma psicóloga, e ela tem todo um trabalho, um estudo em cima do que é resiliência. Tudo bom, Tersila? Tudo bem, Márcia, e contigo? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao Essencialmente, logo assim, no mês de aniversário de 2 anos. Muito obrigada, eu amei o convite. Que bom. Tersila, então começa explicando o que é resiliência. Então, resiliência é um processo que acontece quando a gente está diante de uma adversidade muito grande. Então, a gente pode imaginar situações de crise, como a que a gente está vivendo por conta da pandemia. A gente precisa conectar aqui nossos recursos, nossas forças para se adaptar à nova realidade e seguir em frente. Então, esse processo, sabe, que a gente vai tentando metabolizar o estresse, o risco, e se fortalecer e responder e se adaptar e criar, encontrar saídas criativas para a nossa realidade e ficar minimamente bem, não sem impacto, mas bem, a esse processo nós chamamos de resiliência. Mas não é fácil, né? Principalmente, acho que a gente sozinho encontrar uma resiliência, buscar resiliência. Não tem sido fácil, não é? Como é que a gente pode procurar, buscar ajuda, né, Tersila? Eu acho que o momento é esse, porque a gente sabe que precisa da resiliência, a gente sabe que precisa lidar com todas essas emoções, mas é um efeito coletivo, né? A gente está passando, porque todo mundo, para onde você se vira, são muitas dores, e alguns conseguem ser resilientes, mas outros não. Como é que a gente pode fazer essa busca, Tersila? A resiliência, para que ela aconteça, a gente precisa ter os recursos, os fatores de proteção. Principal, que é fundamental para esse momento, é rede de apoio, né? Então, a rede de apoio, você fala, é difícil ser resiliente sozinho. É porque, na verdade, nós não somos resilientes sozinhos. A resiliência é um processo que exige relação. Então, a gente precisa estar conectada com a espiritualidade, por exemplo, com outras pessoas, com as pessoas que a gente ama, com a nossa profissão. Isso aqui que a gente está fazendo tem que fazer sentido para a gente, porque está tudo tão difícil. E uma observação que eu acho muito importante de trazer: viver um processo de resiliência não quer dizer não sofrer. O sofrimento, a angústia, as reações emocionais que nós temos tido diante de tanta dificuldade, isso tudo faz parte do processo. Reagir de forma emocionalmente intensa a tudo isso que está acontecendo é natural, né? A questão é se a gente segue um caminho de ficar mais grave ou se a gente vai se fortalecer em contato com essas outras pessoas, em contato com isso que faz sentido para a gente, para conseguir encontrar um sentido na vida que tem sido tão difícil, né, de reconhecer. Mas na tua opinião, quais são esses primeiros passos que a gente precisa dar para esse processo, para buscar resiliência? Olha, o primeiro passo é aceitar e pedir ajuda.
Então, o primeiro passo é entender que nós não somos resilientes sozinhos. Para ser resiliente, a gente precisa ter fatores de proteção. Então, a gente precisa ter uma infraestrutura, a gente precisa ter alimento, a gente precisa ter abrigo, a gente precisa ter amigos, familiares, a gente precisa ter fé na gente e numa consciência maior, de acordo com a fé e com a religião de cada pessoa. Nós somos seres gregários, a gente vive e sobrevive em sociedade. O ser humano é um bebê que não se cria sozinho, né? Ele não nasce diferente de outros mamíferos, ele não nasce e sai andando. Então, a gente precisa do outro. A solidão é uma tendência muito arriscada emocionalmente que a gente tem sido colocado nessa situação. Então, entender que eu preciso do outro para ficar bem, para me equilibrar emocionalmente, para enfrentar as dificuldades, que é nessa conexão, é por meio da solidariedade que a gente vai conseguir enfrentar essa crise, saber pedir ajuda, porque muita gente, por incrível que pareça, tem muita dificuldade de pedir ajuda e receber quando essa ajuda vem, entendendo que a gente precisa das outras pessoas. Na sua dissertação do mestrado, você abordou esse tema, né? O que você descobriu mais? Compartilha um pouco com a gente. Foi sobre resiliência comunitária. Então, eu olhei mais para os aspectos coletivos da resiliência, né? Quais são esses aspectos? Quais são os fatores que são observados nos estudos, nas pesquisas sobre resiliência, que contribuem para processos de resiliência coletivo ou comunitários? Então, a solidariedade é um dos principais fatores. Só para explicar a minha pesquisa, eu fiz um estudo de caso em uma comunidade aqui de Fortaleza. Fui ouvindo as pessoas para fazer essa avaliação se eles viviam ou não um processo de resiliência e nós concluímos que sim, eles viviam. E por quê, né? Por conta dessa organização comunitária, dessa solidariedade, um ajudava o outro, do humor social, que é essa coisa da gente... a tragédia e a comédia são dois polos de um mesmo aspecto, né? Então, a gente não é rir de forma a desrespeitar o outro, mas é poder rir, usar o humor para se afastar, se distanciar um pouco e conseguir encontrar outras soluções. Saber identificar o que é que aquela comunidade tem de importante, de diferenciado, ter uma relação de confiança com os governantes. Comunicação. Então, trazendo o exemplo para o coronavírus, para a pandemia, a gente precisa saber o que é que a gente precisa fazer para evitar a contaminação, a gente precisa saber como é o tratamento, como é que a gente precisa ouvir dos nossos líderes, olha, gente, está difícil, mas eu estou aqui fazendo o que eu posso, né? Então, a gente vê muitos líderes que conseguem ter essa comunicação e passa segurança, é fazer junto, e também rituais para elaborar o luto, rituais, momentos em que as pessoas podem falar sobre a sua dor, que as pessoas podem relatar a sua história, poder falar sobre morte, sobre essas transformações da vida. Roda de conversa. Uma roda de conversa. É muito terapêutico, é incrível. Alivia, entende? Quando você divide ali a tua dor com o outro, te alivia. Só de você falar, só de sair daqui... Isso não é que vai passar, né? Nós estamos passando, né, esse deserto, mas a gente precisa passar de uma forma, né, que a gente sempre busca o quê? Sair do sofrimento. Mas é algo que a gente precisa fazer um esforço, a gente precisa se conectar com as pessoas, e a gente precisa trocar, porque senão pode ser muito mais arriscado emocionalmente. Verdade. E não estamos sozinhos. O isolamento não significa realmente ficar sozinho. Você precisa da sua rede de apoio, busque, porque isso pode ajudar bastante no dia a dia da gente. Pedir uma rede de apoio para que a gente realmente busque essa resiliência tão falada, mas tão necessária nos dias de hoje. Cecília, olha, muito obrigada, né, por ter dado essa luz aqui pra gente, por ter dividido aí teu conhecimento, compartilhado com a gente. Obrigada, Márcia, pelo convite, foi um prazer. Vou deixar um exercício aqui, uma tarefinha de casa para os seus espectadores, né? Tenta lembrar das situações muito difíceis que você já atravessou. Né? E tenta lembrar com quem você atravessou. A gente vai tentando, né, se fortalecer individualmente
individual e coletivamente e vai atravessar esse deserto. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme. Foi ótimo conversar com você. E para você que está aqui com a gente acompanhando 2 anos desse quadro Essencialmente, um beijo bem grande no coração.